Até neste momento, em nossos estudos, nós verificamos as etapas iniciais das análises de falha, concentrado nos conceitos de falha, item e função. Além disso, classificamos as falhas em funcionais e potenciais, onde as mesmas foram detalhadas em evidentes, ocultas ou múltiplas. Essa classificação ela está de acordo com o efeito que os modos de falha provocam na função do sistema. As consequências do impacto dos efeitos, através do diagrama de decisão, eles definem quais são as atividades de manutenção mais adequadas para atuar na incapacidade do item de desempenhar a sua função. E com isso, a etapa de seleção das atividades de manutenção para um dado modo de falha, ele obedece a um processo estruturado através de fluxogramas que detalham e complementam a lógica de decisão. Lembramos sempre que, associado ao vídeo, nós temos uma apostila que é referência dentro de nossos estudos. Vamos começar estabelecendo os conceitos acerca do assunto. Vejamos o que o Ioni Patriota nos diz em relação à seleção das atividades. Os estudos das consequências de falhas e a escolha das funções significantes de uma instalação elas são requisitos para selecionar as atividades aplicáveis na prevenção e correção das falhas. João Lafraia, no referencial teórico, ele classificou os tipos de manutenção em corretiva, onde se inclui todas as ações para retornar um sistema do estado falho para o estado disponível sem planejamento, preventiva, que tem por objetivo manter o sistema em funcionamento ou disponível para operação através da prevenção da falha, e a preditiva, onde a manutenção é executada antes da falha do sistema, mas somente quando as suas condições indicam uma falha iminente. Além disso, quando a manutenção é executada somente quando da parada do sistema, por algum motivo que não seja a falha, tem-se a chamada então manutenção sob oportunidade. Para os estudos de aplicabilidade das atividades de manutenção, a MCC divide as atividades em programadas, que são as executadas em intervalos pré-determinados, e as não programadas, que são executadas quando da ocorrência de falhas funcionais. As atividades programadas subdividem em 4 classes distintas, sendo a primeira direcionada por tempo, que é adequada ao modo de falha com desgastes progressivos ou a vida útil previsível. A segunda, direcionada por condição, que é adequada aos modos de falhas observáveis e que, neste caso, as técnicas preditivas elas são utilizadas quando se consegue determinar a evolução da falha. A terceira, que é direcionada por falhas, que é destinada a descobrir a ocorrência de modos de falhas ocultos, visando evidenciar e prevenir a evolução para as falhas múltiplas. E a quarta, que é direcionada para a operação. Essas, por serem atividades simples, elas são recomendadas para execução pela própria equipe de operação. As atividades não programadas dividem-se em 2 classes distintas que são direcionadas ao motivo da execução. A primeira é a correção dos defeitos, que é executada na identificação de uma deterioração funcional, e a segunda, que é a correção das falhas, que são executadas após uma falha, visando restaurar, substituir ou reparar a capacidade funcional do item. Mas anteriormente, lá no nosso primeiro vídeo, nós classificamos as falhas quanto aos efeitos provocados sobre a função de um item. Agora, nós estamos então classificando e padronizando as atividades em função de seu comportamento em relação à evolução da falha. Inicialmente, então, nós temos a substituição preventiva. Ela é a reposição programada de um item em operação e está ligada a equipamentos com a vida útil pré-definida, advertindo assim a sua falha funcional. A restauração preventiva é a correção programada de um item em operação. Ela também é ligada a equipamentos que estão sujeitos a desgastes progressivos e cuja recuperação ela seja economicamente viável. A inspeção preditiva é uma verificação programada do estado de uma evolução da falha potencial,
que detecte ou corrija uma falha funcional. A inspeção funcional é a averiguação de estado funcional de um item, visando então detectar uma falha potencial que não é visível para a equipe da operação. O serviço operacional ele é destinado a controlar a incidência de falhas e são usadas na operação normal do equipamento, além de outras atividades que são repetitivas como a conservação e a limpeza da área. A manutenção corretiva ela consiste na reposição não programada da capacidade funcional de um item com o intuito de corrigir as falhas potenciais. E o reparo funcional, que obviamente consiste na recuperação não programada da capacidade de um sistema visando reparar as falhas funcionais. Relembrando então, a aplicabilidade dessas atividades será em função do seu comportamento em relação à evolução da falha. Depois das definições das atividades de manutenção, vamos entender os requisitos de aplicação das atividades na prevenção e correção das falhas. Entre os critérios devem ser levados em conta a viabilidade técnica e a praticidade de cada atividade. Mas para que a atividade de manutenção seja, portanto, aplicável, ela deve garantir um dos seguintes objetivos. Primeiro, prevenir os modos de falha. Segundo, reduzir a taxa de deterioração. Terceiro, detectar a evolução de falhas. Quarto, descobrir falhas ocultas. Quinto, suprir necessidades e os consumíveis. E sexto, reparar o item. Qualquer atividade que consiga prevenir a ocorrência de um modo de falha, ele será naturalmente preferido sob o ponto de vista técnico. Entretanto, a prevenção ela pode nem ser sempre possível por razões econômicas, como nós já discutimos lá no assunto consequência das falhas. Neste caso, serão substituídas por medidas que são destinadas à redução da taxa de deterioração ou à redução de taxas de falha nos demais modos. O importante é que a adoção de qualquer atividade ela não seja baseada unicamente em sua sofisticação técnica, mas só após verificada a sua efetividade econômica. Por efetividade, então, entende-se pela aplicação da técnica ser viável e econômica. Os conceitos de efetividade utilizados para este fim objetivam então a prevenção ou correção de cada modo de falha das funções significantes, ou até mesmo diminuir os seus efeitos e consequências a níveis aceitáveis. Ainda assim, para que uma atividade ela seja efetiva quanto ao modo de falha, ela deve atender aos critérios apresentados, como ser aplicável tecnicamente, ser viável com os recursos disponíveis, produzir os resultados esperados, ser executável e respeitar os impactos das falhas. Quando estudamos as consequências das falhas, nós verificamos que uma função ela é significante se a falha funcional associada a ela gerar um impacto no sistema. Vamos então avaliar os impactos quanto à efetividade das atividades de manutenção. Se o impacto maior for no meio ambiente ou na segurança do usuário, um único resultado esperado será a redução na probabilidade da falha. E essa será o principal requisito da efetividade para esses modos de falha. Por outro lado, caso o impacto seja de natureza econômica ou operacional, então o resultado esperado com a execução da tarefa deverá ser menor que o prejuízo da falha evitada. Mas em ambos os casos, a efetividade ela será avaliada em termos do retorno obtido, seja ele em ganho da probabilidade de ocorrência ou a eficiência operacional medida pelo retorno financeiro. A tabela seguinte ela resume os principais critérios de efetividade para cada tipo de atividade que é derivada da IEC 60300-3-11. A etapa de seleção das atividades de manutenção para um determinado modo de falha, ele obedece um processo estruturado que leva em conta não só a aplicação e efetividade, mas um conjunto de regras de acordo com a MCC. O intuito dessa estruturação é justamente maximizar resultados econômicos ou operacionais que estão sujeitos a restrições de segurança ou meio ambiente.
Para garantir então a melhor escolha, nós devemos pensar inicialmente em executar uma das 5 tarefas de manutenção, executar uma combinação de 2 ou mais tarefas, aguardar a ocorrência do modo de falha ou executar uma atividade default. Por uma atividade default, entenda-se que se uma ou mais tarefas de manutenção não reduzir as consequências da falha a níveis aceitáveis, a MCC sugere 2 opções que devem ser definidas com o gestor, sendo elas a de modificar o projeto ou até mesmo executar um reparo funcional. A priorização das atividades segue uma ordem de preferência entre as atividades programadas. E essa ordenação ela começa da escolha pelas atividades obrigatórias, que no caso são os serviços operacionais, seguidas pelas de menor custo, as inspeções preditivas, e até as mais onerosas, como a restauração preventiva, a substituição preventiva e as inspeções funcionais. Esta priorização ela será aplicada a cada modo de falha após a aplicação do diagrama de decisão já estudado anteriormente. A lógica de escolha da atividade de manutenção ela será em função das respostas a um conjunto de questões cujos critérios de aplicabilidade e efetividade já foram definidos. Os slides seguintes detalham a sequência de aplicação dessas questões de acordo com a classe de consequência da falha. Recomenda-se, portanto, uma consulta à referência bibliográfica Manutenção Centrada na Confiabilidade de Oni Patriota para maior detalhes. Seguindo então as lógicas propostas, de 6 a 7 questões objetivas enumeradas conforme o slide anterior devem ser respondidas em sequência. Elas testam a aplicabilidade e a efetividade de cada atividade para o modo de falha em análise. Se não houver informação suficiente, a MCC recomenda adotar uma resposta negativa e passar para a questão seguinte, sendo assim então conservadora quanto à manutenção. Para a lógica de seleção ESA, falha evidente de segurança e ambiente, recomenda-se testar a aplicabilidade e a efetividade de todas as tarefas, com exceção da inspeção funcional, já que ela é uma falha evidente. Como atividade final, então, recomenda-se realizar uma mudança de projeto caso nenhuma atividade preventiva ou combinação dela seja aplicável ou efetiva. Para a lógica de seleção para a falha oculta de seleção ambiental OSA, as recomendações anteriores também são aplicáveis, inclusive a inspeção visual, pois a falha nesse caso ela é oculta. Considerando que o modo de falha não afeta a segurança ou o meio ambiente, mas somente a operação e questões econômicas, para a classe EEO, falha evidente ligada ao operacional e econômico, recomenda-se todos os testes com exceção da inspeção funcional, já que é evidente a falha. Como atividade final, então, indica o reparo funcional, uma vez que não há ameaça à segurança ou ao meio ambiente. Isso tudo equivale a dizer que deve-se aguardar que a falha ocorra para só então corrigi-la. Considerando então que o modo de falha não afeta a segurança ou o meio ambiente, e então, da mesma forma que na lógica EEO, mas incluindo a inspeção funcional, a lógica de seleção OEO recomenda-se, nesse caso, realizar um reparo funcional como atividade final. A exemplo das demais atividades, os resultados deverão ser documentados. E, nesse caso, as questões de 1 a 7 devem ser respondidas com sim ou não, baseado na consequência verificada conforme o diagrama de decisão. Além disso, deve descrever a atividade de manutenção aplicável e efetiva a cada modo de falha. O nosso estudo até o momento nos leva às etapas de elaboração da análise de modo de falhas e efeitos, ou AFEMEA. Essa é uma técnica estruturada e lógica para identificar causas e efeitos de cada modo de falha. Essa análise ela resulta em ações corretivas, que nesse caso são as atividades de manutenção até aqui estudadas.
Nos 7 passos apresentados, chamamos atenção para 2 deles. Primeiro, identificar os modos de falha. Dentro da FEMEA, deve-se identificar os modos de falhas que podem levar à falha funcional. E neste contexto, o autor João Lafraia indica os modos de falhas mais usuais ligados à operacionalidade de um item como sendo a falha ao operar, b, a falha ao cessar a operação, c, uma operação prematura e d, a falha em operação. Os modos apresentados A, B e C ocorrem quando o item funciona de modo intermitente. E o modo D ele ocorre em operação contínua. Lembro que o esforço neste passo deverá ser sempre direcionado à forma como o processo pode falhar. O segundo é justamente a identificação dos efeitos. Como já estudado, o efeito da falha é consequência do modo de falha incidido sobre o estado do sistema. Nesse caso, vamos fazer uma análise. Suponha que você chegue atrasado a um compromisso em função de uma falha no seu carro. Em nível de sistema, nós temos o efeito, chegar atrasado para o compromisso, o modo, a parada do carro, e a causa, o motor parou de funcionar e não parte. Imagine que na sequência você chame um mecânico para analisar o motivo. Nesse caso, então, o diagnóstico foi a falha no módulo eletrônico de gerenciamento do motor. Com isso, o mesmo foi enviado ao fabricante. Então, o fabricante, ao analisar o seu processo de fabricação, diagnosticou a falha como sendo o efeito, o microprocessador eletrônico apresentou um defeito, o modo foi o processo de fabricação defeituoso e a causa, a preparação indevida do equipamento de fabricação. Nos slides seguintes, nós vemos um exemplo de uma FEMEA de um retroprojetor. A primeira figura ela mostra o diagrama de função dos sistemas. Nessa outra, apresenta um esquema hierárquico dos itens do retroprojetor e suas partes. E agora, uma documentação proposta do FEMEA do mesmo. Ao final de um processo, a atividade de manutenção relacionada ela será recomendada para o modo de falha ou uma combinação delas. Caso contrário, propõe-se aguardar que a falha ocorra ou mude o projeto dependendo do custo envolvido. Esse vídeo ele forneceu uma visão ao processo de seleção das atividades, incluindo suas lógicas de seleção e uma ideia das etapas de elaboração da FEMEA através de 2 exemplos. É possível reunir as lógicas de seleção combinadas às lógicas de decisão. Deixaremos então essa atividade a título de curiosidade ao usuário. Encerra-se assim as etapas qualitativas com os instrumentos necessários para a escolha das atividades de manutenção. Os próximos vídeos eles apresentam 2 metodologias de análise quantitativa, a FTA, que é a análise de árvore de falha, e a RDB, que é o diagrama de blocos de confiabilidade, além do cruzamento entre as 2 técnicas. Vamos iniciar então nossos estudos justamente pela ferramenta de FTA. Até lá!